Pedro, que recolhera também a entonação confortadora, não conseguindo atravessar as sombras com seu agudo olhar para fitá-lo, respondeu-lhe: se é o Senhor mesmo que se aproxima, mande que eu vá ao seu encontro, caminhando também sobre as águas. O mestre, como a ofertar-lhe o braço, convida: venha, Simão Pedro. Surdo aos embates das ondas, o discípulo ergue-se pelas bordas do barco e, com o olhar preso em Jesus, fica de pé sobre o lago. O Senhor o esperava, para o encontro singular, ambos levitando acima das forças terrenas, imanizados aos princípios magnéticos que anulam a gravidade que fatalmente os faria submergir. O pescador galileu ensaiou trocar passos, imitando a caminhada comum em terreno firme. Um grande vento, contudo, encrespou mais as ondas e ele interrompeu a sintonia mental em que se sustentava, temendo a agitação, e começou, lentamente, a sentir a água cobrir-lhe o corpo. À medida que eu se desligava do clima mental do Cristo, que lhe favorecia o fenômeno, afundava-se clamando: Senhor, salve-me! Salve-me, Senhor! Jesus ofereceu-lhe a mão, num gesto de amparo e profunda piedade. Ó! Homem de pouca fé! Por que duvidou? Trêmulo, agasalhando-se ao peito do generoso Nazareno, Simão Pedro compreendia a importância de confiar no alto, para atender ao chamamento do Mestre, nas tempestades do mundo. Poderia, sim, ter se mantido caminhando como fora convidado a fazer, se não houvesse aberto as portas da dúvida e da queda, a convite do medo. O medo surgira-lhe, assim, como um poderoso elemento de submersão da alma nos mares do mundo, quando se lhe dá abrigo. Ambos tomaram assento na barca e Jesus, que até ali viera para socorrê-los, dirigiu-se às inteligências que presidiam a ação do vento e das ondas e, mais uma vez, acalmou a tempestade, para que o trabalho de sementeira da verdade tivesse prosseguimento. Simão estava em lágrimas de júbilo e crescente respeito. Este é, murmurava, verdadeiramente, o Cristo de Deus. 32. O que contamina o homem? Ágil e jovial, saltando por sobre a areia da praia, Simão Pedro transfundia a alegria que lhe banhava a alma após a imorredora lição de fé que Jesus lhe transmitira na travessia do lago de Genezaré, quando lhe ordenara caminhar ao seu encontro, sustentando-se acima das águas agitadas. O sol nascente dourava, de leve, as ondas tênues que vinham como que acariciar os pés do pescador galileu, e os mesmos raios imprimiam entonações novas e graciosas em seus cabelos revoltos e nas suas barbas espessas, nos seus olhos brilhantes e nos seus lábios de sorriso cândido. Detinha-se em amarrar o barco para que não fosse vagar ao sabor do vento brando daquela manhã. Sua tarefa, porém, seguia lenta, pois não se cansava de admirar o mestre que centralizava seus cuidados e suas atenções. Jesus caminhava ao encontro dos habitantes praianos da região e Simão Pedro seguiu-lhe as pegadas. Juntos, foram cercados por doentes e enfermos que aguardavam a bênção da saúde e a paz da consolação, que nasciam do Nazareno e de seus amados seguidores. As horas filtraram as areias não polidas, enquanto o ministério do amor divino se materializava na terra, em favor de todos os sofredores que se possuíssem de fé, esperança e caridade. O dia ia alto, com o astro-rei varando os céus, pendendo já para o entardecer, com a multidão a volumar-se em torno do emissário sublime que abria as portas das almas para depositar-lhes no íntimo a semente da regeneração. Não se permitia um momento de repouso, nem sequer a alimentação descansada. Entre um sorriso e um afago, entre uma palavra de conforto e de ouvidos pacientes, comiam nacos de pão para manterem-se entregues à tarefa de consolar e atender, de servir e servir sempre. Um grupo de escribas e fariseus, homens dedicados à interpretação das leis de Deus, aproximou-se também da multidão, como a fiscalizar aquele homem, de quem já haviam recebido notícias em Jerusalém. Pedro estremeceu com os que chegaram, e olhou ao mestre que dava curso ao seu mister, sem deter-se para a satisfação dos visitantes, que sabia vindos para censurá-los. Aquele é o Nazareno. Indagou um dos recém-vindos a Simão Pedro. Ele confirmou, num gesto da cabeça. E você é um dos dele? Tornou a indagar o fariseu. Novamente Simão Pedro confirmou e sentiu que o olhar penetrante e inquiridor do sacerdote lhe examinava as vestes pobres e amarfanhadas, os olhos empapados pelo sono e o cabelo revolto, como a desnudá-lo em público.
e fitou diretamente sua mão, onde estava a última coda de seu alimento no afanoso dia. Num gesto vão, respeitoso e quase infantil, tentou escondê-las. O sacerdote acercou-se de Jesus. Por que não andam os seus discípulos de acordo com a tradição, mas comem com as mãos por lavar? Jesus escutou o censor, apedando-se daqueles sacerdotes que se faziam cegos aos sinais de felicidade que estavam postos à sua volta nos olhares dos famintos e dos enfermos que recebiam as luzes de novas esperanças. Em meio da messe divina guardavam apontamentos apenas ao desrespeito às normas passageiras, por eles mesmos criadas. Mas Jesus lhes falou, bem profetizou Isaías, a respeito de vocês, hipócritas, como está escrito, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. O fariseu enrubesceu-se colérico, sabendo que o nazareno se referia aos rituais e liturgias que davam por obrigações religiosas aos seus profitentes. Negligenciando o mandamento de Deus, continuou Jesus, compassivo, guardam vocês as tradições dos homens. Jeitosamente vocês rejeitam o preceito de Deus para guardarem a sua própria tradição. E voltando-se aos que os ouviam, de curta distância, ensinou, ouçam-me todos e entendam. Nada há fora do homem que, entrando nele, o possa contaminar. Mas o que sai do homem é o que o contamina. A um sinal do principal dos fariseus, todo o grupo se afastou, evitando expor-se em público, num diálogo que não lhes convinha sustentar, por saberem que todas as expressões de falsos sentimentos seriam analisadas pelo Rabi Galileu, em prejuízo da popularidade que precisavam sustentar, para sustentarem a sua ordem religiosa. Simão Pedro a tudo acompanhava, estático. Temia pelas consequências que poderiam ocorrer por contraporem-se frontalmente àqueles que gozavam do privilégio de frequentarem, na qualidade de mestres, o Templo de Salomão, na capital palestinense. Jesus parecia ter falseado a boa política, não conquistando as graças dos sacerdotes, com a mesma facilidade com que conquistava as dos humildes. Alguns discípulos, vindos de recantos mais afastados, chegaram até Jesus, informando, sabe que os fariseus, ouvindo a sua palavra, se mostram escandalizados. O paciente Rabi o serenou, toda planta que meu Pai Celestial não plantou, será arrancada. E para contê-los e mantê-los na semeadura do bem, complementou, deixem-nos, são cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco. Simão Pedro, que também se acercara, suplicou intrigado, explique-nos a parábola, você também não entendeu ainda. Disse-lhe Jesus. Não compreendeu que tudo o que entra pela boca desce para o ventre, e depois é lançado em lugar escuso. Mas o que sai da boca procede do coração, e é isso que contamina o homem. Estampando pronto sorriso de inteligência, Simão Pedro alcançou a profundidade extraordinária da figuração do seu Senhor e Mestre. Era uma libertação de todas as práticas exteriores, que identificam muitas religiões, mas criadas apenas pelos homens. Sabia, agora, o valor da alma pura, para que pura fosse a fonte geradora das energias com que se externava a face de seus semelhantes. Esse ensinamento suplantava a todos os preceitos até então conhecidos. No coração do homem, informou Jesus aos discípulos, é que nasce o crime, a calúnia, a blasfêmia, os falsos testemunhos, a maledicência, quando ele se inclina para o mal. De seu coração, porém, nascerá o amor, o entendimento, o perdão, a caridade, a esperança, quando ele se irmana com o bem. Olhando para suas próprias mãos, para suas vestes, para o pão de que se alimentava, para os hábitos que lhe transmitiram na primeira infância, para os rituais que aprendera a cumprir no templo, sacudiu-se o pescador Galileu, como arredar-de-se os adereços que lhe paralisavam a alma, e seguiu decidido para a conquista de um mundo novo, que descortinava dentro de seu próprio peito. 33. Discípulos escandalizados. Na assembleia que tomava toda a sinagoga de Cafarnaum, onde se reuniam com o povo muitos dos seguidores de Jesus, Simão Pedro se recolhera em canto discreto, embevecendo-se em ver e ouvir aquele rabi que irradiava amor e compreensão, numa intensidade jamais antes experimentada de qualquer criatura em trânsito pela terra. Era um dia cheio de esperanças para Simão Pedro, pois que mais de uma dezena de novos seguidores haviam prometido,
nas conversações anteriores entrada na sinagoga, fidelidade àquele profeta. No entanto, os presentes agora se agitavam, por ter ouvido Cristo sobrepor os ensinamentos divinos aos preceitos que os homens haviam adicionado às revelações proféticas. E mais agitação ainda se registrou, quase com protestos violentos, quando ele afirmou não ter sido Moisés o dispensador de pão para os judeus, porque todo o alimento do Espírito provém, primeiramente, do Pai amantíssimo. A sua voz doce, porém, plena de energia, continha todos, embora as suas surpreendentes afirmativas. E continuava, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que seus pais comeram, e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Pedro, temente dos homens, anotou que as murmurações cresciam e se adensavam quais nuvens de tempestades. Ele espantará os que chegaram, segredou-lhe um dos companheiros. A sua prédica hoje é infeliz. Não atrai, afasta, ponderava outro, referindo-se às diretrizes que Jesus desvendava aos que almejavam segui-lo, estabelecendo a urgência de renunciarem à vaidade, negando-se cada um a si mesmo nas suas paixões menos dignas. Um deles não se contendo levantou-se e dirigiu ao mestre, dura este discurso. Quem pode ouvi-lo? Simão Pedro aguardou a resposta, fremindo por ação rápida para dispersar dúvidas e insatisfações. O mestre, porém, para destacar que aquelas suas afirmações eram apenas o programa mínimo de aperfeiçoamento e não todas as obrigações a serem tomadas para a ascensão legítima, disse-lhes, isso os escandaliza. E, após breve pausa, prosseguiu, que será, pois, se virem o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? Silêncio constrangido com as indagações. O que antes interrogara sentou-se, olhando-se todos uns para os outros para decidirem-se sobre o rumo a tomar, visto que aquela doutrina de Jesus jamais ensejaria uma união física dos homens, para a instauração de um reino na terra. Simão Pedro sentiu-se fixado pelo Mestre. As palavras que eu lhes tenho dito são espírito e são vida. Contudo, há descrentes entre vocês. Após a exposição daquele dia, Simão Pedro notou muitos dos discípulos abandonarem a frequência do grupo e os trabalhos em favor do povo. Fugiam da reforma íntima a que tinham sido convocados, e que lhes fora mostrada como a única para o crescimento da alma em direção do Pai. Os tais que abandonavam o ministério, que mal haviam iniciado, apoiavam-se nas palavras ouvidas, sem querer examinar-lhes o sentido e, assim justificados, atiravam apodos ao Nazareno, ironizando-lhe o programa sádio. Simão fora incumbido de reunir os remanescentes, em número de 12. Eis-nos, Senhor, apresentou-se o pescador Galileu, curioso pelo andamento das providências. O filho de Maria demorou-se sobre o pequeno grupo, recolhendo-lhes as emissões mentais e, num tom de profunda tristeza, indagou-lhes, porventura querem também retirar-se? Retirar-se. A ideia feriu profundamente o coração generoso de Simão Pedro, que num relance perpassou, pela memória, as tantas escolas religiosas e os tantos credos em que a sua própria raça se dividia, com seus rabis e seus profetas, com seus programas particularistas e suas promessas. Tudo vazio de uma significação maior e morredora, tudo tão distante dos sofredores e dos homens, frutos de muito orgulho e de muito egoísmo da própria criatura. Retirar-se. Avançou para o meio dos que ali estavam, como interpretar os anseios de todos os corações. Senhor, para quem iremos? São suas as palavras da vida eterna. E nós temos criado e conhecido que é o Senhor o Santo de Deus. Banhando-se em grossas lágrimas, monologava consigo mesmo Simão Pedro, nesse minuto importante e decisivo de suas existências. Compreendia, com rara felicidade, a inutilidade de abandonar o caminho que Jesus apontava para a humanidade em troca das quiméricas ilusões do poder terreno. Por mais potentes fossem as paixões a vulcanizar-lhes o peito, teriam de vencer-se a si mesmos, sem ilusões, sabendo quão ásperos eram os obstáculos a vencer para galgar as montanhas que levam aos planos do bem. Fora o seu próprio espírito, liberto do cativeiro das sombras criadas pelos homens na construção dos templos transitórios, que lhe aflorara aos lábios, no momento augusto da decisão e se tornara a indagação permanente. Para quem iremos? Baixando as pálpebras,
O pescador reconhecia-se debaixo da proteção carinhosa do meigo Jesus de Nazaré. 34. A confissão de Pedro. A vegetação agreste das cercanias de Cesareia de Filipe, que germina bem ao norte da nascente do rio Jordão, no Monte Hermon, nessas horas da tarde recebia o colorido especial do poente, que se espargia em tonalidade branda e harmoniosa por sobre a paisagem dos portais dos grandes desertos. Jesus afastara-se ligeiramente de seus queridos discípulos e, não muito distante do grupo, mantinha-se de pé, silhueta no horizonte, de fronte voltada para os céus, olhos cerrados docemente em comunhão com o Criador. Seus cabelos longos e sedosos, ondulando-se com a brisa do entardecer, parecia soltarem raios luminosos, acendendo a luz da esperança e da consolação pela terra inteira. Eu rasgaria meu peito, para pô-lo de encontro ao meu coração, proferiu um dos discípulos, ante a figura atraente e magnífica do mestre Nazareno. Simão Pedro sorriu, recolhendo aquela demonstração de amor carinhoso para aquele que lhe assenhoreara a alma e os dias, os pensamentos e as aspirações. Anjo dos céus, balbuciou outro. Em baixa voz, para não perturbar o momento sublime, trocavam informações sobre as afirmativas que circulavam sobre a procedência do Cristo, a sua origem espiritual. Quem fora ele em anteriores encarnações? Elias, Moisés. Qual dos profetas? A afetividade pura ditava-lhes aquelas indagações, pelas quais procuravam, também, identificarem-se e tornarem-se dignos do encargo assumido no discipulado. Que dizem os homens com relação ao Filho do Homem? Quem dizem que eu sou? A indagação surpreendeu os que compunham o círculo e que não se haviam apercebido da aproximação do Mestre. E mais se admiraram por saber que ele não os tinha ouvido, e no entanto tocava diretamente o tema dos diálogos. Um deles esclareceu, hesitante, dizem uns, que o Senhor é João Batista. A primeira resposta encorajou aos outros. Outros afirmam que é Elias. Mas alguns, contrapôs outro discípulo, afirmam que é Jeremias ou outro dos profetas. Simão Pedro, até há pouco tão loquaz, ouvia as informações que se avolumavam, agora achando estranho o procedimento que mantinham. Enquanto se ocupavam de conhecer a genealogia mestre, nos mapas das vidas sucessivas, deixavam de cogitar da importância de sua posição frente ao mundo, na sua expressão de máximo representante das leis divinas e restaurador sublime da verdade. Estas cogitações novas, que lhe visitavam a mente, eram resultado de sua união mediúnica com a espiritualidade maior, que lhe chovia na alma com intuições claras sobre o dever de colocar o Cristo na pauta do cotidiano, ao invés de entroná-lo nas galerias dos que transitaram como reveladores parciais da vontade divina. Jesus era a vida. O Mestre voltou-se a Simão Pedro, anotando o entrosamento mediúnico que o discípulo sustentava naquela hora e que furtava das cogitações meramente terrenas e indagou, e vocês, quem dizem que eu sou? Ligeira pausa, que induziu Pedro a revelar-se. O Senhor é o Cristo, o Filho de Deus vivo. A resposta acompanhava-se de olhar firme, sustentado nas doces fulgurações dos olhos de Jesus. Bem-aventurado é você, Simão, filho de Jonas, porque não foram a carne nem o sangue que isso lhe revelaram, mas meu Pai, que está nos céus. O discípulo rejubilou-se com o acolhimento, alegrando-se por ter permitido que seus lábios falassem das inspirações que lhe haviam descido do alto e que convidavam a considerar Jesus como o Cristo e nele procurar o revelador divino, acima de qualquer outra cogitação menos elevada ou mais terrena. Sua mediunidade desbordara fecunda e luminosa. E Jesus, para destacar a importância da alma encarnada a viver no clima mental da espiritualidade, colocou a destra sobre o ombro de Simão e, referindo-se à sua faculdade de médium inspirado, que acolhera em seu círculo apelidando de Pedro, afirmou-lhe, você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Dar-lhe-ei as chaves do reino dos céus, o que ligar sobre a terra, será ligado nos céus, e o que desligar sobre a terra, será desligado nos céus. Os discípulos, para os quais estas palavras eram dirigidas, aprestavam-se para as tarefas sagradas e eternas que Jesus lhes confiava nesse momento, elegendo-os, só a eles, por guias e condutores dos homens, em nome de Deus, através de todos os degraus da imensa escala evolutiva. Pedro, em particular, rendia-se genuflexo ao Senhor,
com as faces sulcadas por quentes lágrimas, num coração explodindo de contentamento e gratidão. Sentia que a chave simbólica do reino dos céus se materializava nas sementes de luzes do Evangelho do Senhor, que abre de par em par aos que se encontram imersos no mundo de trevas, as portas da libertação interior, colocando-os acima do mal. Oh! Tudo o que lhes chegasse pela inspiração mediúnica, quando mantivessem a mente associada aos planos celestes, seria o elo dos homens nos campos do bem, na igreja espiritual do Cristo que se coloca distante de todas as convenções e preceitos humanos e transitórios. A luz sacrossanta das sanções divinas estará sempre sobre todos os que se mantenham, embora na terra, no plano superior do espírito, operando em nome do Senhor, pelo bem e para o bem. Sob a sensação dessa afirmativa, que se lhe dava no silêncio da consciência, Simão Pedro cerrou as pálpebras, mordiscando os lábios inferiores para não espocar nos soluços de cândida felicidade. 35. Jesus prediz sua morte. Simão Pedro estava contristado. Distanciara-se dos demais companheiros e, isolando-se, recolhia-se nos seus cismares e meditações. Mal lhe era possível entrever, em a névoa de seus olhos congestionados, o céu pintalgado de tremeluzentes estrelas, nessa noite sem lua. Sua alma estava terrivelmente angustiada por acontecimentos recentes e ele triturava o próprio coração num cadinho de aflição e amargura. Consternava-se com a imprudência que revelara, ditada pela paixão extremada que alimentava pelo mestre. Mais uma vez passou a palma e os dedos pelas faces, apagando os vestígios das lágrimas que a morna brisa enxugava carinhosa e discreta. Nem sempre, refletia entristecido, consigo manter a vigilância indispensável aos que se empenham nas tarefas do bem e do apostolado. Deixo-me colher nas armadilhas que me nascem de um coração ainda muito voltado à terra. Os sucessos do dia retornavam-lhe à mente. Fora um dia tão exaustivo quanto os outros. Conhecer a credulidade e a fé de muitos que se aproximavam do mestre para colher-lhe os benefícios da orientação amorosa e do bem-estar físico. Eram as legiões dos famintos do corpo e da alma, que se achegavam ao grande banquete de espiritualidade que Jesus ofertava indistintamente a todos. O convite era imenso: vinde a mim, todos vocês que estão sobrecarregados, que eu os aliviarei. Aquela extensão ilimitada do amor tocara-lhe a alma. Porém, empanando levemente a sua alegria, registrara representantes da incredulidade e da ironia, aproximando-se do círculo de trabalhadores da Boa Nova. Eram chefes temíveis, que faziam medrar no ócio de suas mentes o orgulho e o egoísmo. E ali estavam para catalogar deficiência e falhas, contrastes e desrespeitos do Cristo às tradições que eles, sacerdotes, sustentavam. Hordas ululantes a lançar-se vorazmente contra a luz que lhes revelara os covis e lhes expunha as ulcerações do espírito. Mas Jesus não os temeu. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas! Cegos que guiam cegos. Ah! Que sabor de vitória! Eles se rendiam, cabisbaixos, desarmados de seus xistes e de sua falsa superioridade, pela firmeza e pela piedade com que Jesus acolhia os orgulhosos doutores do farisaísmo. Esfregara, então, as palmas das mãos, uma contra a outra, num pensamento infantil de supremacia, experimentando o gosto da derrota que seu mestre infligia aos que negociam com os sentimentos religiosos dos humildes. Mas Jesus os chamara, aos discípulos, para um entendimento particular. Na certa, pensara, eram os planos da imposição do reino de Deus que o Nazareno lhes revelaria. Expectação de todos. Eis que vamos a Jerusalém, disse-lhes o Cristo, e tudo que os profetas escreveram acerca do Filho do Homem vai cumprir-se. Simão Pedro não se sentiu esclarecido. Vamos para Jerusalém, continuou Jesus, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes. Terá de sofrer muito da parte dos senadores e dos escribas, que o condenarão à morte, e o entregarão aos gentios, a fim de que o tratem com zombarias, o açoitem e crucifiquem. E ele ressurgirá ao terceiro dia. A indignação fermentou no ponto íntimo de Simão. Não, aquela prédica de Jesus não poderia ser real. Impossível que ele predissesse a própria morte pela cruz, suplício destinado apenas aos réprobos, aos mais desprezíveis criminosos. Jesus não se ajustava, naquele instante, aos planos e ao modelo que ele, Simão Pedro,
acalentava como ideal para a trajetória vitoriosa do Cristo. É evidente que ele se enganara, quando se dizia destinado a ser supliciado pelos homens. Onde, afinal, a glória divina, se ele se perderá pelos governos transitórios da terra? Onde, afinal, sua missão, se ele se deixará vencer pelos tribunais humanos? Cedendo aos impulsos terrenos, Simão Pedro convidara o mestre a um entendimento particular. E, tão impulsivo quão carinhoso, propusera: tenha compaixão de si, Senhor. Isso de modo algum lhe acontecerá. Jesus foi incisivo na resposta. A rede, Satanás. Você é para mim pedra de tropeço porque não cogita das coisas de Deus, e, sim, das dos homens. Um embaraçoso silêncio chamou Simão Pedro à realidade espiritual. E Jesus voltou-se aos demais discípulos, dizendo-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. As ponderações de Jesus eram novas, à face da terra. Que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Simão despertou-se para a verdade, afastando-se das ideias das glórias fugazes, que tanto encantam ao homem, e que a si mesmo atraíram. Compreendia não ser justo ele, que era discípulo, tentar estabelecer um roteiro de obrigações ao seu mestre, pois que a sua visão da eternidade era diminuta. Um soldado não pode opinar sobre os planos do general, sem conhecer-lhe os móveis e os propósitos. Julgara que a Jesus se destinasse um trono terreno, para apresentar-se à época como um campeão humano. Não. Esse quadro era realmente uma pedra de tropeço, nas vitórias do Cristo. Interrompera sua meditação, vergado por soluços convulsivos, quando sentiu a mão do mestre pousando-lhe na fronte oprimida e ralada de vergonha e ouviu a sua voz amada dizendo-lhe com ternura infinita: venha a mim, você que está sobrecarregado pelos cuidados deste mundo, e eu o aliviarei, dando-lhe os bens da vida eterna. 36. A Transfiguração. Parando, enquanto os outros avançavam pelas trilhas serpenteantes, Simão Pedro olhava a retaguarda, suspirando. Acalentava as recordações carinhosas que recolhera na curta estada junto às maternais irradiações de Maria, guardando-as no estojo de seu coração. Os pensamentos amorosos da abnegada genitora de seu mestre o acompanhavam desde que, nas primeiras horas da tarde, haviam partido de Nazaré, tomando rumo leste para alcançar a aldeia de Cafarnaum. Voltou-se, nostálgico, e estugou os passos, a fim de seguir bem junto ao seu mestre amado a ouvir-lhe as permanentes anotações enobrecedoras, no curso da caminhada. Já os raios argênteos da lua os envolviam, quando suspenderam a marcha empreendida. Acomodaram-se para a refeição ligeira e o repouso noturno, a céu aberto. Antes do sono, porém, cada companheiro fazia um comentário verbal, espontâneo, das lições recolhidas, porque a cada um Jesus lhes destinava carinho especial e infinito, orientação precisa e cuidadosa. Pedro, sempre bom ouvinte e não menos palavreador, surpreendeu-se com o chamado do amigo divino à parte, assim como a Tiago e João. E mais surpreso ainda se mostrava, e curioso em saber que destino tomavam, quando Jesus os levou consigo ao Monte Tabor, em cujo sopé haviam acampado. Silenciosos, seguiam-no, escalando a soberba e verdejante elevação, por trilhas pedregosas e difíceis. Sentiam-se distanciar do mundo, à medida que se acercavam do cume. O mestre, adiantando-se mais, enveredou por um atalho e parou em pequena clareira, aberta entre o arvoredo, e entrou em profunda meditação. Ele orava, após exaustiva jornada. O pescador Galileu observou que o mestre se transfigurava à sua frente. Seu perispírito externava-se, envolvendo-lhe o corpo, e seu rosto tomou aparência ainda mais angelical. Suas vestes se tornaram brilhantemente luminosas e brancas, emitindo cintilações fulgurantes. Voltando-se para os demais companheiros, o apóstolo Pedro compreendeu que eles estavam, igualmente, extasiados com o surpreendente acontecimento. Registravam, porém, aquele convite vivo do Cristo a todos os homens para que exteriorizassem as virtudes latentes nos corações para crescerem em amor e sabedoria.
De alma jubilosa haviam, ainda, espíritos, que intuitivamente identificavam como Elias e Moisés, se tornarem visíveis ao lado de Jesus, entretendo com ele um doce e fraternal colóquio. Generoso, e familiarizado com as aparições espirituais pela sua própria clarividência, avançou em direção de seu rabi, e propôs-se abrigar os visitantes celestiais. Mestre, estamos bem, aqui. Façamos 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Nesse momento, contudo, Simão Pedro e os demais se sentiram envoltos por fluidos divinizados e um espírito lhes falou, utilizando-se dos recursos mediúnicos que eles mesmos permitiam. Este é meu filho bem-amado, escutai-o. A atmosfera deitava perfumes e seus corpos experimentavam uma refrigerante sensação, enquanto à sua volta tudo retornava ao comum, com as matas de um verde escuro sob a luz da lua, o céu azul límpido. E Jesus lhes sorria, convidando-os ao retorno. Simão Pedro, maravilhando, dispunha-se a anunciar a todos o que lhes fora proporcionado, certo de que seria mais uma glória em favor de seu mestre. Este, porém, surpreendendo-lhe o impulso afetivo, alertou-os de que a verdade deve aguardar ocasião oportuna para manifestar-se em favor dos homens, pois que a narrativa do sublime quadro, quando prematura, poderia avivar incompreensões e ser objeto de ironias nas conversações vulgares e ociosas. A ninguém contem a visão, até que o Filho do Homem retorne dentre os mortos. Ajustados os ânimos, a conversação ganhou rumo de esclarecimentos oportunos, indagando um dos 3, por que dizem os escribas ser necessário que Elias venha primeiro que o Senhor. Seus discípulos desejavam esclarecer-se, diretamente com o Mestre, sobre a tradição profética de que Elias retornaria à terra para anunciar a chegada do Cristo. De fato, respondeu-lhes Jesus, Elias há de vir e restabelecer todas as coisas. Mas eu lhes declaro que Elias já veio e eles não o conheceram, e o trataram como lhes aprouve. É assim que farão sofrer o Filho do Homem. O Mestre guardou silêncio, auxiliando seus discípulos a refletirem em torno da ressurreição, que lhes apresentava como uma volta do Espírito a um novo corpo, uma reencarnação. E compreenderam, então, que Jesus lhe afirmara que Elias havia já reencarnado como João Batista e já realizado sua missão precursora, perecendo a sanha de Herodes. Simão Pedro ensimesmara-se, por novamente ter ouvido, embora em lições extraordinárias, o seu querido orientador prenunciando que ele, o Cristo, também seria posto na mão dos homens, para que dele os homens fizessem o que lhes ditassem as preferências e os interesses pessoais. 37. Tributo. Os discípulos, ladeando Jesus, desde a madrugada estavam marchando rumo a Cafarnaum, deixando o Monte Tabor ao sul de sua peregrinação. Transbordava deles nítida alegria, pois que reveriam, ao termo da jornada, seus familiares e amigos domiciliados na sua aldeia de pescadores, após semanas longas de ausência, durante as quais houveram estado entregues ao apostolado que já ia em meio. Simão Pedro entre eles, porém, guardava-se em silêncio. Sua imaginação o situava no centro do fenômeno a que assistirem a noite anterior, em companhia de Tiago e João. Fora surpreendente. Debaixo de seus olhos atônitos, vira o Mestre transfigurar-se, tomando as aparências externas dos anjos celestiais. Um inesquecível aroma a todos envolvera. E ao lado do Senhor haviam surgido 2 figuras, que intuitivamente identificou como Elias e Moisés. Não bastassem esses efeitos inesperados e Jesus ainda lhes revelara, quando desciam do alto do Tabor, que Elias já voltara à terra como João Batista, esclarecendo que a reencarnação não era uma alegoria, apenas, e sim lei da própria vida, numa sucessão de existências onde todos se aperfeiçoam e cumprem suas missões. Mas ainda acordara em Pedro, naquela hora. Nascera-lhe admiração e surgiram novas esperanças em sua vida, permitindo-lhe, então, sonhar que um dia viveria entre os homens da terra, porém unido aos céus pelas irradiações da própria alma, qual? Impossível. Sou indigno. Confabulava consigo mesmo, contrapondo aos seus anseios justos as suas deficiências e podando as ideações que atribuía a ilusões enganadoras. Aspirar a elevar-se em espírito, como fizera Jesus, seria pretender imitar seu mestre. Ora, o próprio mestre chegara a chamá-lo Satanás,
Ainda há pouco, por ter descoberto os seus temores quando o bondoso Rabi abordara os suplícios que experimentaria nas mãos dos homens. Por tudo, sou indigno até de manter esses pensamentos. No entanto, não podia arredá-los. Tão ensimesmado estava que não notou já terem penetrado a aldeia. E só se despertou dentro da pequenina cidade com a voz rude e irônica do publicano que tão bem conhecia e que era o encarregado da cobrança dos impostos e das rendas da região. Como é, Simão? O seu mestre paga ou não as 2 dracmas devidas a César? O pescador, embora sacudido pela agressiva atitude do funcionário da cobrança, fitou demoradamente, saindo a pouco e pouco da neblina de seus pensamentos. Paga ou não paga? O meu mestre. Ameaçadoramente o publicano confirmou. Claro, homem. O seu mestre, ó. Ele paga, sim. Com profundo suspiro, que o cobrador interpretou a conta de recusa natural a que se habituara, já que não lhe seria possível compreender o que se desencadeava na alma do humilde Galileu. Simão Pedro solicitou que o representante romano ali aguardasse, enquanto ele iria avisar Jesus. Adentrando a casa onde Jesus fora ter, Simão vislumbrou entregue a acariciar as criancinhas. Num relance todos os pensamentos que mantivera no decurso da caminhada voltaram à tona e ele se sentiu abatido e pequenino. Como bem diria se pudesse tornar-se uma daquelas criancinhas que se confiavam sem temor e nem indagações ociosas aos afagos de seu rabi. Simão Pedro. A tonalidade branda da voz de Jesus tirou de seu sonho acordado, que se alternava naquele dia torturando-lhe o coração apreensivo. Diga-me, Simão Pedro, de quem cobram os reis da terra tributo ou imposto? O indagado denotou não ter compreendido. Cobram os reis de seus filhos, continuou Jesus, ou de estranhos? Sem atinar com a questão, Pedro informou, cobram dos estranhos, Senhor, logo, estão isentos os filhos. Num gesto mudo, Simão concordou. Jesus sorriu silencioso e falou, mas, para que não os escandalizemos, vá ao mar, lance o anzol, e o primeiro peixe que subir, tire-o. E abrindo-lhe a boca você achará um estáter. Tome-o e entregue-lhes por mim e por você. Simão conteve a respiração. Com rapidez fulminante, um raio luminoso fendera ao seu raciocínio, iluminando-lhe o mundo íntimo. Um estáter equivalia a 4 dracmas, sendo o imposto de 2 pessoas. E se Jesus pagava o próprio imposto e mais o dele, Pedro, após ter advertido que o fazia apenas para não causar escândalos, porque os filhos do rei não o pagam, então Jesus o colocará ele, Simão Pedro, o tribulado e perplexo pescador, na condição de um dos filhos dos céus. Sentindo o corpo eriçar-se, balsamizadas pelos fluidos divinos que o alcançavam do alto, grossas lágrimas desceram-lhe pelas faces e ele se rendeu de joelhos, soluçante e consolado. 38. O perdão. Sob o teto de sua casa, em Cafarnaum, Simão Pedro permanecia embevecido, com os demais companheiros de discipulado, com as exposições serenas que Jesus fazia sobre os sinais pelos quais se reconhecem as almas tidas por maiores, no reino dos céus. A criancinha que se aninhara aos braços do Rabi Nazareno lhes era mostrada por símbolo do Espírito eleito, que é desforrado de malícias e das paixões do mundo e vive entre a terra e os céus, num coração aberto à renovação amorosa. Portanto, dizia-lhes, aquele que se fizer humilde como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança, tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. O rude pescador Galileu acompanhava as mãos de Jesus que acariciavam, em infinda ternura, os cabelos bastos e desgrenhados do pequenito que se recolhera junto ao seu peito. Embevecia-se. Pois a angelitude, compreendia agora, é uma conquista dos que fazem o holocausto de suas paixões terrenas, no altar renovador das vidas sucessivas. Se seu irmão pecar, vá erguer-o entre si e ele. Se ele o ouvir, você ganhou a seu irmão. Simão Pedro estremeceu ligeiramente, como que retornando aos seus problemas pessoais que por momentos olvidara. Aquela recomendação sobre o perdão despertara-lhe inúmeros pensamentos e dúvidas. Confrontava-se com as ocorrências cotidianas. Compreender o ofensor. Isso significava um perdão sem condições a qualquer ofensa e sem deter-se em ressentimentos, nem em qualquer partícula de amor próprio ferido ou condenação ao que se tornasse o ofensor. Se tingido por amigos ou familiares que lhe partilhassem as experiências reencarnatórias,
Por mais amargo fosse o fel vertido à sua boca ou mais doloroso o revolver de suas próprias mazelas por mãos desvestidas de piedade, deveria abençoar e amar o ofensor, nele encontrando um credor secular a pedir resgate de débitos ou um irmão do caminho enredado com as sombras da espiritualidade inferior. Difícil. Mentalmente examinou a intimidade de seu próprio lar, reconhecendo que na família que os compromissos espirituais são liquidados, e ali se encontram, também, as fontes maiores de ofensas e humilhações. Não. Era difícil. Ia dirigir-se ao mestre, quando notou que a criancinha, recebendo os afagos de Jesus, o olhava demoradamente, agradecida pelo calor de sua casa e da reunião, onde lhe davam pão e água. Aquela criança. Oh! Até há pouco ele a quisera escorraçar de sua casa, para que não viesse perturbar o aprendizado da noite, quando o mestre se lhes pusera de permeio e a recolhera nos seus próprios braços. E ele o olhava com carinho e ternura. Naquele olhar, dissolveu seus problemas maiores, era o entendimento sem condições, a retribuição carinhosa pela ofensa que lhe dera. Porém, pensou envergonhado pela quase falta cometida, quantas ofensas deveria suportar? Quantos erros deveria receber contra si, oferecendo o bem em resposta ao mal? Senhor, quantas vezes terei de perdoar ao meu irmão que pecar contra mim? Será até as 7 vezes? Jesus fitou Simão Pedro, compassivo, não lhe digo 7 vezes, mas até as 70 vezes 7. Observando que, como Simão Pedro, os demais circunstantes admiravam a extensão infinita do perdão, Jesus lhe deu um exemplo marcante. O reino dos seus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. Tendo começado a ajustá-las, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Como não tivesse com que pagar, ordenou seu senhor que fossem vendidos, ele, sua mulher, seus filhos e tudo quanto possuía, para pagamento da dívida. O servo, porém, prostrando-se-lhe aos pés, suplicou: tem paciência comigo, que te pagarei tudo. O Senhor teve compaixão daquele servo, deixou ir e perdoou-lhe a dívida. Dali saindo, entretanto, aquele servo encontrou um dos seus companheiros, que lhe devia 100 denários, e, agarrando-o, o sufocava, dizendo-lhe: paga o que me deves. O devedor, caindo-lhe aos pés, implorava: tem paciência comigo, que te pagarei. Ele, porém, não o atendeu, mas foi-se dali e mandou conservá-lo preso, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus companheiros o que se tinha passado, ficaram muito contristados e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o seu senhor, chamando-o, disse-lhe: servo malvado, eu te perdoei toda aquela dívida, porque me pediste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive de ti? E, irritado, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Jesus fez ligeira pausa e concluiu: assim também meu Pai Celestial lhes fará, se cada um de vocês, no íntimo do coração, não perdoar a seu irmão. Simão Pedro, que fora o autor da questão, por crer haver um limite ao perdão, baixou as pálpebras e afastou-se para meditar. E o Senhor distribuía as bênçãos de seus ensinamentos a outros que também o interrogavam. Perdoar infinitamente, 70 vezes 7. Sem condições, sem humilhar ao ofensor, sem mostrar-se superior, sem deixar que outros descobrissem seus sentimentos, sem medir a sua própria capacidade espiritual de ser bom, a fim de que não viesse, por presumir-se um grande, a exigir do ofensor o comportamento do vassalo ou do devedor insolvente. O rei a que o mestre se referiu, meditava Simão Pedro. Esse rei é o Pai amado que permite aos pecadores a volta ao mundo carnal para a redenção da alma. Porém, na proporção das oportunidades novas que os seus nos oferecem, também devemos oferecer-nos aos nossos semelhantes, a começar daqueles que se colocam no círculo próximo, nossos consanguíneos. 39. O poder da fé. Os discípulos haviam perdido, por momentos, a sua natural timidez e mostravam ruidoso júbilo frente à vitória que entreviam para o Mestre na recepção que os habitantes de Jerusalém lhe haviam dedicado. Parecia-lhes iminente a instalação do reino de Deus entre os homens, embora Jesus se mostrasse de semblante contristado e denotasse cuidados não habituais no trato com as multidões. Retiremo-nos para Betânia, fora o seu convite.
O apelo de Jesus soara estranho aos ouvidos embriagados ainda pelos cânticos de hosanas e pareceu-lhes impróprio e inoportuno, pois que a exaltação popular era ensejo para congregar adeptos e formar a grande legião de seguidores leais e destemidos. Simão Pedro, que despertara do seu sono mais cedo que de costume, perambulava meditativo, de mãos às costas, vagueando seu olhar pelas pedras e areias do caminho, distraído por inteiro deste mundo. Suspirava fundos suspiros. Umedecia os lábios com a língua. E caminhava, a passos curtos, sem destino, refletindo e pesando os acontecimentos e seu Rabi Nazareno. Sobre seus ombros sentiu o toque suave de Jesus. Vamos, Simão Pedro. Retornemos esta manhã a Jerusalém, e façamos a purificação do templo, pois segundo está escrito é aquela casa ou casa da oração. A caminho, Jesus denotou estar com fome e divisando ao longe uma figueira para ela se encaminhou a ver se acharia algum fruto para comer. Junto à árvore, contudo, só encontrou verdejantes folhas e nenhum figo. Que ninguém coma dela fruto algum, sentenciou. Os que ouviram admiraram-se desta afirmativa, pois, conhecendo como a vontade de Jesus movimentava os fluidos da vida que a todos envolvem, deduziram que esta sua condenação à figueira produziria efeitos até então desconhecidos. O pescador de Cafarnaum, que recolhia os mínimos pormenores dos comportamentos de Jesus, não olvidava o acontecimento junto à figueira. Indagava-se se porventura ocorreria algum fenômeno com a árvore, tal como já vira na pesca extraordinária a que procedera sob as vistas de Jesus ou como quando levitara sobre as águas do mar da Galileia. Adentrou a noite meditando. As estrelas luziam no céu de Betânia, e a madrugada surpreendia Simão Pedro às voltas com seus cismares e suas indagações íntimas. O jovem esforçava-se para acompanhar as lições do Rabi, examinando-lhe cada atitude, e movimentando todas as suas possibilidades de raciocínio para recolher de cada gesto a silenciosa mensagem sublime que pressentia a todos os segundos da existência. Porém, e a figueira? Era uma indagação aflitiva até, porque tendo ido até Jerusalém, após a sentença que o mestre proferira, e tendo retornado da capital palestinense à aldeia de Betânia, cruzando com a árvore, ela permanecia inalterada. Nada lhe ocorrera, digno de nota. Teria o Senhor falhado, na previsão? Eis que retornavam pelo mesmo caminho do dia anterior, para alcançar o templo de Salomão. Pedro se antecipara ao grupo e depois estacara e apontava ao sítio próximo. Mestre, afirmava de olhos reluzentes e visivelmente impressionado. Olhe como secou a figueira que ontem o Senhor amaldiçoou. Tenham fé em Deus, detalhou Jesus, porque em verdade lhes afirmo que se alguém disser a este monte, erga-se e lance-se ao mar, mas disser sem hesitação no seu coração, crente, ao contrário, de que tudo o que houver dito acontecerá, verá que, com efeito, acontece. Caíram as vendas dos olhos de Simão Pedro. A figueira, compreendeu, simbolizava todos os que guardam a aparência e a oportunidade de serem úteis, sem jamais o serem, todos os que podem alimentar de nobreza as almas, sem o fazerem. Secara, pois, como secam os corações que guardam apenas aparências de amor, sem nunca amarem, como secam os braços que guardam as aparências do trabalho, sem jamais se moverem construtivamente, como secam as línguas que guardam as aparências de serem condutoras de doces virtudes, sem nunca darem trânsito senão a palavras venenosas. Findou o vinco que se formara na fronte do pescador, porque todos os últimos acontecimentos se tornaram claros ao seu coração, as hosanas de Jerusalém, o templo entregue a mercadores de sentimentos religiosos, as grandes confissões públicas da fidelidade, nada mais eram do que as folhas de enormes figueiras humanas, que jamais dariam frutos e que, por isso, precisavam ser removidas para o mar do esquecimento, facultando sobreviver em favor dos homens aos que produzissem os frutos doces do amor que sacam o viajor exausto. 40. Princípio das dores. Não havia ocasião em que, estando em Jerusalém, não se aproximasse Simão Pedro do templo de Salomão, soberbamente edificado, e não se deslumbrasse com a suntuosidade do edifício. Confabulava consigo mesmo, numa fermentação do seu orgulho de raça, que Deus por certo estaria orgulhoso daquela casa que lhe era dedicada ao culto. E não bastasse a imponência arquitetônica para impressioná-lo, ainda havia os doutores das leis imensamente sutis e aparentemente sábios, cultos e estudiosos,
entregues à interpretação da sabedoria dos profetas. Para o coração cândido do pescador de Cafarnaum, a riqueza da construção magnetizava e por si só bastava como convite para dela fazer o trono de domínio do mundo. Não se apercebia que, à sombra da respeitável instituição, fariseus e escribas se consumiam em disputas de mando e posição, tornando-se escravos do zelo que a cor do patrimônio físico, afastando, levados por este apego aos bens materiais, todos os que representassem inovação de hábitos, como o próprio Cristo. Ao deixar a nave, junto com o mestre, um dos amigos do discipulado, igualmente empolgado com os mesmos anseios secretos de Simão Pedro, disse: Mestre, eis que pedras magníficas, que construção! Jesus, olhando ao templo, indagou-lhe: Vê estas grandes construções? Vemos. Pois não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Contendo as palavras que lhe afloravam aos lábios para réplica, Simão Pedro discordou intimamente, ponderando que não seria justo Deus permitir a destruição de seu templo. Não era ali, afinal, que lhe rendiam homenagens e cultos. Simão não se apercebia, no entanto, que o templo de Salomão acordava nos judeus os impulsos da posse cega que para dominá-lo e dirigi-lo todos se digladiavam, batendo-se como inimigos. Nem se apercebia que do Pai são todas as edificações, desde a mais humilde choupana de Nazaré, até os mais custosos palácios. Caminhando em direção do Monte das Oliveiras, próximo ao centro cosmopolita de Jerusalém, confabulava com Tiago, recolhendo-lhe a discórdia sobre a anunciada destruição do Templo de Jerusalém. Falou também com João, abordando-o com referência às profecias de Jesus sobre os sacerdotes da época. Perquiriu com André sobre a lamentação que o mestre fizera de Jerusalém, dizendo que tal cidade não veria mais até que dissesse: Bendito o que vem em nome do Senhor. Chegados ao destino, no entardecer, vendo que o mestre se deixara ficar junto ao ribeiro de Cedron, não distante do horto de Getsemane onde se recolhia para orações, Simão Pedro se aproximou com os amigos João, Tiago e André e, em particular, indagou: Mestre, diga-nos quando sucederão as coisas que foram anunciadas, e que sinal haverá quando todas elas estiverem para cumprir-se. Jesus ouviu atencioso, pois que os homens sempre se perguntam quando virão dias melhores e quando terminarão os dias em que o mal mantém o seu reinado na terra. Impossível, no entanto, falar aos rudes pescadores e ao povo habituado a examinar os profetas e as leis divinas com figurações materiais, sem utilizar os mesmos processos alegóricos. O mestre, assim, expôs o tema com precisão, velando sob quadros fortes que só no decorrer dos séculos se desvendariam. Iniciou, porém, advertindo-os sobre os operadores de prodígios e de revelações fantasiosas. Tenham cuidado para que alguém não os seduza, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e seduzirão a muitos. Levantar-se-ão muitos falsos profetas que seduzirão muitas pessoas. E porque, nessa época, abundará a iniquidade, a caridade de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar, até o fim, se salvará. Então, se alguém lhes disser: o Cristo está aqui, ou está ali, não acreditem absolutamente, porquanto falsos cristos e falsos profetas se levantarão e farão grandes prodígios e coisas de espantar, a ponto de seduzirem, se fosse possível, os próprios escolhidos. Interrompendo-se ligeiramente, e examinando a atmosfera de doce entendimento que os unia, prosseguiu em seus avisos amoráveis. Vocês ouvirão, também, falar em guerras e rumores de guerras. Tratem de não se perturbarem, porquanto é preciso que essas coisas se deem, mas ainda não será o fim. Jesus disse-lhes de terremotos, hecatombes e acontecimentos físicos de nosso planeta, que nada mais representam que a evolução natural da Terra. A verdadeira transformação que sofrerá o homem e a sociedade é de ordem moral, e o mundo que chegará ao fim, destruindo-se a si mesmo, é o mundo do mal. Deveria o homem, por isso, empenhar-se na vigilância constante, ou seja, não deixar passar uma só oportunidade de fazer o bem, pois que omissos e pecadores se destruirão. E quando tudo acontecerá? Interpolou-se Simão à prédica. A respeito daquele dia ou da hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Vigiem, pois, porque ninguém sabe quando será o tempo, a não ser pelos sinais de renovação da criatura,
Era o convite celeste para alcançar, de imediato, os caminhos do amor, evitando que a iniquidade venha esfriar a caridade generosa que germina em todas as almas. E a tarde caiu por sobre o singular quadro, com Jesus orientando, com delicadeza, aos seus discípulos, qual irmão amoroso e gentil que guia os vacilantes primeiros passos de seus irmãos menores, nas suas tentativas de caminhar. 41. Servo vigilante. A brisa, percorrendo os jardins silvestres, carregava os perfumes agrestes e doces das flores que despontavam do solo dadivoso da Judéia, e espargia-se sobre a multidão, que se mantinha atenta às palavras consoladoras que Jesus lhes destinava. Nessa assembleia campestre, dissera-lhes o Cristo que tudo lhe seria revelado, com referência à vida eterna. Não, porém, do modo com que o faziam os sacerdotes fariseus que, a pretexto de confortar e orientar as criaturas, as despojam dos bens materiais e tomam-lhe as rédeas do próprio destino. E encarecerá-lhes a importância de confiar em Deus. Observem os lírios, eles não fiam, nem tecem. Eu, contudo, lhes afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada ao forno, quanto mais tratando-se de vocês, homens de pouca fé. Após o sopro da esperança, advertir-os, bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor quando vier os encontre vigilantes. Em verdade lhes afirmo que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa e, aproximando-se, os servirá. A hora em que não cuidam vocês, o Filho do Homem virá. Simão Pedro, que sempre guardava um ouvido para o popular sofredor que era por si atendido, e outro para as prédicas do seu mestre, reconheceu a lição do trabalho permanente sem esmorecimento. Porém, estariam todos no mesmo nível de entendimento e responsabilidade e a todos se destinaria a lição? Ou acaso as responsabilidades maiores lhes pesariam tão somente nos seus ombros de discípulos, para que Jesus um dia retornasse e, num gesto que denotaria humildade legítima, envolvesse a própria cintura com uma toalha, semelhante a um criado comum, para servi-los? Senhorio, interrompeu Simão Pedro, e profere esta parábola para nós, seus discípulos, ou também para todos. O mestre viu em Simão Pedro, naquele momento, a indagação de todos os ceareiros que se lhe seguiriam nas pregações e exemplos evangélicos, a fonte de fé, esperança e caridade, e disse-lhes: Simão, quem é o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor confiará os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? O indagado cerrou o senho, meditativamente. Compenetrava-se de que se muitas prédicas existiam para consolar os aflitos, outras haveria que formariam a rota dos que aceitassem a continuação da obra de amor à humanidade, através dos séculos, a fim de que a dúvida não se instalasse nos que tomassem parte no ministério da luz e da paz, no reino da verdade. E a voz do Rabi anunciou: bem-aventurado aquele servo a quem seu senhor, quando vier, achar vigilante no trabalho. Verdadeiramente lhes digo que confiará a esse todos os seus bens. Mas se aquele servo disser no seu coração: meu senhor tarda em vir, e passar a espancar os criados e as criadas, a comer, e a beber e embriagar-se, virá o senhor daquele servo, em dia em que não espera, em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os infiéis. Trabalho, oração e fé, eis a trilogia em que Jesus fundamentava o programa imortal de seus evangelhos. Aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido, e aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. O pescador galileu inflou-se de ânimo e de ponderação, porque na qualidade de servo deveria receber a mordomia dos tesouros celestes, tal como todos os que se transformam com Jesus, em favor dos conservos que lhe guardariam a orientação segura. 42. Perigo das riquezas. Quase todos os seguidores de Jesus ansiavam vê-lo pregando para as grandes aglomerações, certos de que muitos dos que o ouvissem se dobrariam ao reino de Deus, vencidos pela irradiação magnética que ele transfundia ao apresentar seus postulados. No entanto, ele dava especial atenção às pequeninas povoações, como aquela que se erguia, paupérrima, nos caminhos que ficam entre a Galiléia e Samaria. Ao aportarem ali, alguns discípulos julgavam que fariam simplesmente um pouso breve, na longa caminhada. Porém, sucederam-se os enfermos, apareceram as crianças, chegaram os velhinhos, brotaram os carentes de orientação,
retardando mais e mais a ida a Jerusalém. E na capital palestinense ele poderia predicar no suntuoso Templo de Salomão ou nas feiras, com um auditório de pessoas cultas importantes que poderiam auxiliar muito o seu programa. E viera depois aquele jovem rico, torturava-se Simão Pedro mais uma vez, fazendo o retrospecto dos acontecimentos e da insatisfação que medravam no estrito círculo